Uningá, que o futuro é aqui. Mais uma vez, diretamente aqui do Simpósio Bioinsumos na Agricultura, diretamente dos estúdios da Uningá, aqui no município de Maringá. E o nosso convidado agora é o Ronaldo Rojo, que é pesquisador do IDR Paraná. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Você veio de onde? Eu sou do IDR Paraná de Santa Teresa do Oeste, Polo de Pesquisa e Inovação. Santa Teresa do Oeste. Fica perto de Cascavel ali? Exatamente, perto de Cascavel, região oeste aí do estado do Paraná. Ah, muito bom. E o Ronaldo é um dos palestrantes, foi um dos palestrantes aqui no simpósio, e o assunto abordado por ele foi o manejo sustentável de plantas de cobertura. Ronaldo, passa pra gente um pouco da sua linha de pesquisa, disso que você apresentou aqui no simpósio. Bom, minha temática, né, sou pesquisador da área de fitotecnia, e aí quando eu estou há praticamente 11 anos aí no antigo IAPAR, hoje atualmente IDR Paraná, né, voltado na questão de uso de plantas de cobertura, adubos verdes, no sistema em rotação de culturas, em rotação de cultivos, envolvendo o sistema plantio direto, né, principalmente aí a questão envolvendo os grãos, mas nada impede e também o uso dessas plantas em outros ambientes produtivos, como café, cafeicultura, fruticultura, hortaliças, olerícolas, né? Então, tem uma gama enorme aí de amplitude do uso dessas plantas aí em benefício à agricultura, né? Não somente para a agricultura, mas também para a pecuária também. Muito interessante. Passa para a gente um pouco, então, das suas pesquisas, quais plantas que você utiliza, os tipos de cultura que você pode adotar, então. Então, inicialmente, quando nós chegamos aí no antigo IAPAR, né, repetindo aí, o foco na região, produção de grãos. Então, envolveu aí as principais culturas comerciais, né, soja, milho, feijão, trigo e outras culturas aí alternativas que possibilitam a uma renda ao produtor, como girassol, painço, outras culturas aí menos conhecidas como o trigo morisco, são culturas de renda aí, né? Então, outras culturas alternativas encaixando aí no esquema de sucessão de culturas em sequências aí, envolvendo essas culturas comerciais e com as culturas de cobertura. Olha que interessante. E no caso, plantas de cobertura, o manejo sustentável, que plantas hoje são mais utilizadas para cobertura do solo? Normalmente utilizam-se para as coberturas, 5 famílias envolvendo essas plantas de cobertura. Normalmente o quê? Inicia-se pelas asteráceas compostas, que é um principal planta utilizada, que é o girassol. Aí depois vem aí as gramíneas, que as gramíneas envolvem as veias brancas, aveias pretas. As gramíneas também, como as braquiárias, o trigo, né, como cultura de renda. Então, as gramíneas em verão também, questão de culturas de verão, como o milheto, o sorgo. E, posteriormente, a terceira família, que são as leguminosas, que aí envolve também, como eu falei para vocês, as culturas comerciais, né? A soja, o feijão, e aí as culturas de cobertura que envolve a ervilha forrageira, as ervilhacas, são 2 espécies, ervilhaca comum, ervilhaca peluda, as mucunas, as crotalárias, mais de uma espécie de crotalárias, então envolve uma ampla diversidade de plantas envolvendo essas famílias. Falei 3 famílias. Fechamos aí com a 4ª família, que são as poligonáceas, que poligonáceas utilizam-se principalmente o trigo morisco, que é uma cultura de cobertura e uma cultura também que pode se agregar valor de renda comercial. Então pode-se colher o grão e comercializar, porque o grão dele, do trigo morisco, ele tem uma vantagem aí para um nicho específico de mercado, que é daquele grão produzir uma farinha, a farinha não contém glúten. Então, principalmente para as pessoas intolerantes ao glúten, que são as celíacas, né, é um grão a mais para fonte de alimento para as pessoas. E aí fechamos aí a
A quinta família que repetimos, né? Asteráceas compostas, gramíneas, leguminosas, fechando aí, gramíneas, leguminosas, asteráceas, poligonáceas e as brássicas ou crucíferas que envolvem aí a questão do nabo forrageiro, ok? Ah, entendi. Aqui na nossa região se planta muito a soja, milho, trigo, soja, milho, soja, milho, soja, Uhum. milho. O plantio dessas duas culturas só não é muito bom para o solo, né? Como é que você avalia? O que nós recomendamos, né? E aí envolve a questão da sustentabilidade do sistema produtivo. Então, envolvendo a sustentabilidade, temos que focar também nos 3 pilares, mas e sendo dentro dos 3 pilares da sustentabilidade, não podemos de ver o lado econômico. Então, essas culturas são culturas que adicionam ou agregam renda ao produtor. E além dessas culturas, podemos, em intervalos específicos, adicionar essas plantas de cobertura que tragam benefício para o solo, para o sistema produtivo. Então, podemos alternar essas culturas entre culturas comerciais e culturas de cobertura. Culturas comerciais, cultura de cobertura. Ou 2 culturas comerciais, uma de cobertura. Então, podemos fazer essa alternância aí de Não ficar só trabalho. nesse... Exatamente. Nessa bicultura, né? Isso. E assim, Soja, milho, isso. milho. Mas também não podemos deixar, como eu comentei, essa questão Da de renda, não podemos deixar de ter renda. Então, o que podemos fazer pequenas modificações iniciais para o agricultor aprender como que melhora a questão da qualidade do solo, do ambiente produtivo, como exemplo ali, nas sequências comerciais aqui a gente vê, né, soja e milho safrinha. Então, podemos incrementar uma melhoria no sistema no milho safrinha. Então, milho safrinha com consórcio com braquiária, milho safrinha com consórcio com uma aveia, né, que é uma cobertura, milho safrinha com consórcio com guandu, milho safrinha com consórcio com macrotalária. Então, podemos incrementar o benefício de uma cultura de renda em consórcio com uma cultura que traga benefício para o ambiente, ok? Aqui na nossa região, o pessoal tem cultivado também o sorgo, né? Uma coisa que não era tão cultivada no passado, mas que tem ganhado uma certa notoriedade. Isso, o sorgo é uma outra opção, então é uma opção de renda e uma opção também de alternância aí em substituição para o milho safrinha, então é uma outra opção no sistema produtivo, né? Então a questão de doença, manejo de diversidade de produtos que está na gama do portfólio daquela cultura, então temos essa variação também. E é importante essa questão de mudança de culturas para também mudança de produtos, mudança de princípios ativos para controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Então é importante isso. Isso que eu ia perguntar para você. Essas plantas de cobertura, esse manejo sustentável, ele não está ligado só à questão da produtividade, apesar que a produtividade está ligada também à questão das pragas e doenças e ervas daninhas no solo, né? Uhum. Fala um pouco pra gente. Com certeza. Então, se você utiliza plantas de cobertura e hoje está na moda aí o novo termo, né? Mix de plantas de cobertura, porque envolve o quê? 4, 5, 6 espécies de plantas em misturas, composições de misturas de plantas diferentes, promove o quê? Um benefício no ambiente produtivo, como eu falei para vocês. Então, essa questão aí de utilizando essas plantas num período que não tem uma cultura comercial, naquele período aí, seja ele de 30 dias, 40 dias, 60 dias, 90 dias, aquele período, ele ocupando o solo, diminui questão de pressão de desenvolvimento das plantas invasoras ou plantas daninhas. Então, a planta de cobertura, os mix de plantas de cobertura vão ocupar aquele solo para quê? Para que não desenvolva as plantas daninhas, que são problemas em questão de dificuldade de manejo com os principais herbicidas utilizados atualmente. Então já traz um benefício aí, né, nesse ponto aí que a gente comentou, né? Olha que interessante essas informações trazidas pelo Ronaldo Rojo, pesquisador do IDR Paraná em Santa Teresa do Oeste. É muito comum a produção de soja, milho, né? O pessoal investe bastante, né? Sim. Com relação às linhas de pesquisa que você tem desenvolvido lá,
Tem mais alguma coisa que você Não, gostaria aí- de destacar? O benefício seria como um todo. Então, questão de benefício para supressão de plantas daninhas, né? Benefício para questão da fertilidade do solo, então a questão de ciclagem, reciclagem de nutrientes através dessas plantas daninhas. Questão de melhoria da questão do ambiente físico do solo, descompactação do solo através das raízes, um outro ponto primordial, outro ponto biológico, então diversidade de planta, diversidade de raízes, diversidade de exudatos que essas plantas liberam no solo, diversidade de micro-organismos benéficos para o ambiente produtivo, manutenção dessa palhada no ambiente produtivo, retenção da umidade no solo, menores condições extremas para as próximas culturas comerciais em relação à estiagem, grandes períodos de estiagem, seja ela de 20, 30, 40 dias, dependendo do... Claro que não existe milagre, né? Então, dependendo do tempo também, mas quanto mais quantidade de palhada, maior retenção dessa umidade de água no solo e maior retenção de umidade de água no solo para a cultura principal. Quando a gente fala em retenção de água no solo, água é vida, e aqui principalmente na região noroeste do Paraná, ainda mais no Arenito Caiuá, em dias de calor aí, tem estudos que mostram temperaturas aí acima dos 60 graus, né? Por isso a importância das plantas de cobertura, né, Ronaldo? Exatamente, exatamente. Então é um ponto fundamental aí, nós comentamos, né? Manutenção dessa palhada, forma-se uma camada protetora para o quê? Temperatura menor no solo, maiores condições daqueles micro-organismos desenvolverem ou estarem vivos naquele ambiente, né? Porque temperaturas acima aí de 45, 50 graus acaba matando esses organismos benéficos ao ambiente. Ao ambiente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Falamos bastante, né? Tranquilo aí. O que precisar aí, estamos à disposição. Estamos aí repetindo, né, no IDR Paraná de Santa Teresa do Oeste, mas estamos aí atuando em todo o estado e em todo o país aí, a benefício aí do principal cliente nosso, que é o agricultor. Okay? Só mais uma pergunta. Vocês têm mais ou menos ideia de quantas toneladas de matéria orgânica você utilizando um mix de cobertura, uma braquiária ou qualquer outra planta forrageira aí, você obtém? Então, o que nós informamos aí, o que nós trabalhamos? Quanto mais o tempo você tem no período dessa planta de cobertura, desses mix de planta de cobertura ao longo do tempo, maior a quantidade de produção de biomassa. Então, o ideal seria o quê? Quanto mais tempo você conseguir, né, as condições naquele ambiente, naquele talhão, naquela unidade produtiva, melhora a maior quantidade de produção de biomassa que se pode... maior capacidade de produção da biomassa. Então, se você tem um mix de planta de cobertura, seja ela de 5 misturas, por 60 dias, se você deixa por 90 dias, e se tiver condições de precipitação, temperatura... maior é o volume. Maior volume de biomassa. Mas também é importante também saber o ciclo. Então, se o ciclo for curto, não adianta nada você deixar mais quantidade que não vai produzir um excedente aí de biomassa nesses excedentes de 30, 20 dias aí, ok? Tá certo, respondeu o Ronaldo, obrigado mais uma vez, agradeço a participação dele. Eu agradeço. E a palestra do Ronaldo você pode conferir no canal do IDR Paraná, tá lá, tudo na íntegra para você saber um pouco mais sobre o manejo sustentável de plantas de cobertura. Obrigado, Ronaldo.